Meu Deus, olha, sol no rosto aqui é bem complicadinho para Na rotatória, pilotar. pegue a terceira saída para a Avenida Universo. Bom, finalizando mais um dia de serviço aqui, e eu com quase 2 semanas aí sem poder postar. Aliás, sem poder gravar também, eu não tenho vídeos armazenados para manter uma postagem, uma frequência de postagem. Normalmente eu queria postar pelo menos um vídeo por semana, mas muitas vezes eu não consigo nem gravar, quanto mais deixar vídeo armazenado. Mas tudo bem, hoje tem uma oportunidade, depois do trabalho aqui a gente vai para casa mais tranquilo, são 50 quilômetros até chegar em casa, então durante esses 50 quilômetros aqui a gente consegue achar um assunto para gravar. E um assunto que eu já absorvi aí há alguns dias aí, sobre o novo procedimento do processo de obtenção da CNH. Esse foi alterado agora o processo de confecção da CNH com a nova resolução número 1020 de 2025, agora publicado em dezembro, que já publicou e já entrou em vigor. Só que não, eu até fiz um vídeo dela aí, mas na ocasião não tinha condições dela ser aplicada ainda por algumas questões. Uma delas é a adequação dos órgãos estaduais, DETRANS e CIRETRANS, de cumprir com essa resolução. E a outra que ainda não tinha sido redigido o manual de exames de direção prática. Então, pelo manual antigo, da forma antiga como fazia a avaliação, iria dar conflito, né? Não conseguiria atender essa nova resolução. Bem, agora com a edição agora do manual, tá tudo tranquilo, pode, para você dar entrada, fazer o requerimento, como dispunha a resolução, não é mais necessário de ir na autoescola, você pode fazer esse requerimento diretamente no DETRAN. Então houve aí nesse caso aí essa flexibilização, até por uma questão de facilidade, e hoje você fica praticamente com as taxas do DETRAN sem pagar a autoescola. Você não precisa mais para fazer aulas, embora precise de ter aulas ainda. E primeiro vem o CONTRAN, que é Conselho Nacional de Trânsito, ele que edita as regras e distribui. A Secretaria Nacional do Trânsito, SENATRAN, é a secretaria que aplica diante dos estados e municípios e fiscaliza o andamento do serviço. Bom, e cabe aos órgãos dos estados, os DETRANS, assim como a subordinação, as CIRETRANS dos municípios, cabe a eles atender as normas do CONTRAN através do SENATRAN. Então, dito isso, agora para você fazer o requerimento, você pode ir diretamente no DETRAN, ele já adaptado para seguir as novas regras da resolução e do manual de exame de avaliação prática. Ele vai fazer a sua coleta biométrica e você pode fazer o curso através da sua conta Gov. Então não é necessário mais frequentar a autoescola para fazer as aulas teóricas. Essas aulas teóricas você tem que fazer, é obrigatório. Para você marcar o exame de avaliação teórica, você tem que fazer as aulas, não necessariamente cumprir uma carga horária. Você tem que tirar o certificado. Bom, depois de pronto o certificado, devidamente identificado com a identificação biométrica no DETRAN, você vai fazer a marcação da avaliação teórica. Esse exame teórico aqui não mudou muito, o que estava aguardando aí é a adequação do banco de dados, não mudou muito. Hoje você tem que fazer a prova, e essa prova são 30 questões, do mesmo jeito que era, e com um mínimo de acerto de 20 questões, aí você está apto para dar o próximo passo. Então, você tendo apto aí, o DETRAN vai emitir uma autorização para que você possa frequentar as aulas práticas. Essa sim tem uma carga horária mínima exigida, só que caíram de 40 para 2 horas somente. Então o que o CONTRAN quer, juntamente com a resolução e o manual de exame de avaliação prática, ele não quer simplificar, ele quer flexibilizar
e democratizar mais. Ele quer saber se o candidato possui uma condição básica de controle do veículo. Então, diante disso, ele vai fazer a prova somente nas balizas, que era um tema aí bastante recorrente de discussão aí no cenário nacional. Essa baliza, ela deixou de ser no início e deixou de ser um fato isolado como prova eliminatória, passou a compor todo o exame no que diz respeito também ao percurso que você vai fazer esse exame. Bom, então, dito isso, voltando lá, você vai, para fazer as aulas agora, o Detran vai disponibilizar uma lista de instrutores autônomos, que já que não precisa de autoescola mais, você tem que contratar um instrutor autônomo, e o Detran tem a lista desses instrutores. O instrutor, ele é uma função que não deixou de ser regulamentada no CONTRAN. Ainda existe essa função, tanto que os Detrans estão cadastrando instrutores de forma autônoma, e pode ser aqueles mesmo que eram da autoescola, já tem o seu registro no CONTRAN, ou até mesmo qualquer um, está aberta a vaga inclusive para fazer o curso de instrutor. Então esse instrutor vai ser cadastrado no Detran do teu estado, e dessa forma você vai contratar um instrutor para dar esse mínimo de aulas, que são 2 horas de aula. Se você não dirige nada, não tem familiaridade com o carro, basicamente você vai precisar de muito mais aulas. Assim como na autoescola, o candidato entrava do zero, fazia as 40 aulas e já saía apto para fazer o exame. Agora, se você já sabe dirigir, já tem um conhecimento de carro, já tem uma certa habilidade, você pode fazer essas 2 aulas com o instrutor autônomo, só para formalizar as tuas aulas. Tem que ter cadastrado, e quem vai fazer isso vai ser o próprio instrutor. Ele é que vai registrar as tuas aulas no RENAC, que é o Registro Nacional de Habilitação. É lá que possui todos os dados de todas as CNH do Brasil, inclusive dos processos. Vale destacar também que você pode dar início do requerimento em um estado e dar continuidade em outro estado. Então, o que você fez em um estado, você não perde, você dá continuidade lá, porque tudo é feito com base no CONTRAN. Os registros são feitos no RENAC. Com o registro no RENAC, você pode mudar de um estado para o outro o processo da CNH. Bom, feito isso, fazendo as aulas obrigatórias, as 2 aulas, você pode já marcar o exame de avaliação teórica. Exame teórico não, o exame prático. E falando desse exame prático, do que mudou, e que eu acabei de falar, que estava muito em discussão em relação à baliza, ela não deixou de existir totalmente, ela simplesmente se alterou. Hoje a vaga talvez seja um pouquinho maior, não tem aquela complexidade geométrica que tinha no modelo anterior, que você tinha que estacionar, e era sempre no modelo tradicional, na longitudinal a vaga. Agora ela pode ser tanto na transversal como também oblíqua. Então não há mais necessidade de ter aquele único modelo de vaga disponível para que você faça o teste. Além do mais, tanto a resolução como o manual de exame dispõe que esse tamanho da vaga tem que ser de, no mínimo, 50% a mais do que o tamanho do carro escolhido, que aliás agora você pode escolher um veículo, não necessariamente algum veículo com adaptação da autoescola, pode ser do instrutor, pode ser o seu, de um amigo, de um pai. Então essa vaga tem que ter o tamanho de, no mínimo, o tamanho do carro mais 50%, ou seja, se o veículo tiver 4 metros de tamanho, a vaga deverá ter no mínimo 6 metros de vaga, e ainda mais 30% de segurança. E foi decidido assim porque o CONTRAN, através das avaliações das aptidões dos candidatos, ele percebeu que os candidatos estavam reprovando muito mais
na hora da baliza do que, aliás, quando se reprovava na baliza, não tinha como reprovar durante o percurso, porque ali na baliza você já estava eliminado. Então, com esse novo formato, ela deixou de ser um fato isolado, como eu disse, e vai ter toda uma avaliação. E essa nova avaliação, sendo todo o percurso, vai com você um preposto para anotar as possíveis faltas que você cometer. E para te dar a nota de aptidão, tem uma comissão composta por 3 indivíduos. E essa comissão é que vai te dar a nota final. E vai funcionar da seguinte forma: as penalidades que você cometer ali durante o percurso e a baliza, vão ser pontos somados de acordo com as infrações que você cometer durante essa prova. Então, se você cometer uma infração leve, você vai ter a soma de 1 ponto, uma infração média 2 pontos, uma infração grave 4 pontos e uma infração gravíssima 6 pontos. E se durante a prova você acumular mais de 10 pontos, ou seja, 11 pontos para mais, aí sim você está eliminado. Até 10 pontos você está aprovado. E essa avaliação das pontuações, das faltas que você cometer, vão ser com as multas. Então a multa que você levar ali durante o exame vai ser traduzida em pontos. Então a multa leve é 1 ponto, grave, média 2 pontos, grave 4 pontos e gravíssimo 6 pontos. Porque o que o CONTRAN quer, na verdade, é saber se você tem as condições mínimas de controle de um veículo e conhece as regras de trânsito para que você possa circular com segurança, porque a segurança é a base de tudo para determinação dessas regras. Corrigindo também sobre o vídeo que eu falei que não era necessário mais aulas práticas, eu estava me referindo à autorização de condução de ciclomotor. Essas daí você não precisa das aulas práticas, você só precisa das aulas teóricas. Aí a partir da aprovação das aulas teóricas você parte já para a prova prática do ciclomotor. Lembrando que com essa autorização de condução de veículo ciclomotor, você não está habilitado para conduzir motocicleta, somente com a categoria A, e para carro com a categoria B. Então essa autorização, ela te dá a aprovação aí, considerando a teoria. Mas na prática não, já que você não fez nenhuma aula prática, E essa categoria ACC é uma autorização, também uma CNH, mas é uma autorização de condução de veículos ciclomotor para aqueles veículos abaixo das motocicletas, que não são nem os patinetes e nenhuma motocicleta, está ali no meio. É para veículos, para patinetes motorizados que tem mais de 1,30 m entre eixo e de 1.000 a 4.000 watts de potência, se for elétrico, e se for a combustão, até no máximo 50 cilindradas. Lembrando que no caso elétrico também ele não pode atingir a velocidade maior do que 32 km por hora, para que seja enquadrado na categoria ciclomotor. Agora, quanto à categoria motocicleta, a gente já conhece, engloba todas as motocicletas a partir desse tamanho e potência que eu já relatei aí dos ciclomotores. Tá certo? Bom, tô chegando aqui já, quase na divisa com Rolândia aqui. E o vídeo vou se encerrando por aqui. E se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários que a gente pode estar informando mais sobre como tirar a tua CNH. Lembrando que tem não só como obter a CNH, a primeira habilitação, mas tem
A resolução é para substituir o antigo processo também das renovações de CNH, ou alteração de categoria, inclusão de habilitação profissional, cargas perigosas e tudo mais. Mas hoje eu quis trazer aqui somente o vídeo sobre a obtenção da CNH. Aí qualquer coisa aí a gente traz um novo vídeo aqui, mais específico sobre esses novos assuntos aí, tá certo? E já estou aqui, já está até escurecendo inclusive, e o vídeo se encerra por aqui. Um grande abraço.